São 19 horas, 4 minutos no meu celular e no de vocês. Também, aqui também. são 19, 4. E eu acho que combinado é combinado, horário é horário, né? Então, eu acho que eu vou começar porque eu costumo me estender um pouquinho e eu não quero fazer uma reunião na corrida, na pressa, naquela ansiedade, porque é muito raro a gente conseguir reunir os pais e eu não quero fazer uma reunião rápida, chutada, com pressa, porque essa é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente se envolve tanto com tantos afazeres e a gente não para fazer aquilo que é o mais importante. E na minha visão, nesse momento, esses meninos devem ser para nós a coisa mais importante, deve ser o nosso foco, deve ser todo o alvo da nossa concentração. E por isso mesmo nós estamos reunidos aqui hoje, tá? Então, claro, também não vou segurar vocês muito tempo, porque eles estão acostumados a ter 10, 12 horas de aula sentados por dia. Mas eu sei que vocês não, e também eu não quero fazer uma reunião entediante. Eu quero fazer uma reunião para chegar no ponto que eu desejo, que não é um desejo meu, pessoal, egoístico, é para atender aquela necessidade que eu sei que os meninos têm. E por isso que eu antecipei para eles algumas coisas sobre as quais eu iria falar, e isso que cria essa grande ansiedade por parte deles. Então, eu quero saudar a todos com boa noite, e desde já agradecer pela participação de vocês. Bom, nós vamos dar um salto temporal, eu vou fazer uma inversão necessária. Qual que é essa inversão? Eu vou começar falando do SISU, e depois eu vou voltar falando do Enem, tá bom? Por quê? Porque, assim, é muito frustrante quando chega lá o mês de março, isso acontece todos os anos, pais ligarem para mim para me perguntar, professora, e aí? Foi feito o Enem lá em dezembro, e agora a gente faz o quê? Aí eu falo, mas tem que participar do SISU, e o pai muitas vezes não sabe o que é o SISU. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o SISU, para vocês entenderem o drama em que esses meninos vão entrar daqui por diante, e depois eu vou falar sobre o que nós devemos fazer na semana que antecede o Enem. Então, até sobre alimentação, tudo, eu vou falar hoje com vocês a respeito do Enem, tá bom? Primeira coisa que nós devemos saber é sobre o TRI. O que é TRI? É a teoria de resposta ao item. Vocês vão ficar, assim, chocados quando sair o resultado do Enem. Por quê? Às vezes você tem em casa 2 filhos que fizeram o mesmo Enem, como foi o meu caso. Lucas e Débora fizeram o Enem no mesmo ano. Embora eles tenham idade diferente, Lucas passou na faculdade, não gostou da faculdade, ele passou para engenharia civil na UFSCar, lá no interior de São Paulo, não gostou e voltou para Cuiabá. E quando ele voltou para fazer cursinho de novo, para fazer outro curso, era o ano que coincidia com o 3º ano da minha filha. Então, os 2 fizeram o mesmo Enem, certo? Pois bem, vamos supor, às vezes o menino acerta das 45 questões de matemática, ele acerta 40 questões, e a menina acerta 40 também. Só que ela acertou umas determinadas questões e o menino acertou outras determinadas questões. Quando você vai olhar a média de um e de outro de matemática, às vezes existe grande discrepância. Por quê? Porque o TRI, ele não mede a prova do Enem por acerto por questão. Ele é um método, né, anti-chute, segundo o MEC, que ele é capaz de identificar se o aluno colou ou não colou, chutou ou não chutou, né? O aluno que acerta uma questão difícil não tem tanto mérito na prova do Enem. Um aluno que acerta questões médias tem um grande mérito. O aluno que acerta as questões fáceis, ufa, ele fez a coisa certa.
Porque o Enem, ele inibe exatamente aquela pessoa que vai lá e erra questões fáceis. Quando que alguém erra questão fácil? Quando você chuta a questão. Então, o TRI, esse é um método em que é analisado o item, não a questão. Estou esclarecendo isso para vocês porque, geralmente, os telefonemas que ocorrem para mim, posteriormente, são desse, pedindo explicações sobre essa situação. Professora, não estou entendendo. Ano passado, ele acertou 30 questões de linguagem. Esse ano, ele acertou 40 e a nota está praticamente igual. O que aconteceu? Às vezes, ele acertou mais questões difíceis e errou alguma questão muito fácil, porque chutou. É uma prova, portanto, que eu quero que vocês entendam, que é muito importante entender isso, em que o aluno tem que ter um equilíbrio. Não adianta ele ir muito bem de matemática e ir mal de linguagens. Não adianta ele tirar nota 1000 de redação e ir muito mal de ciências da natureza. Ele tem que equilibrar essa pontuação e, principalmente, acertando as questões fáceis, seja em qual prova for. Como que acontece, então, o Enem? Ele acontece em 2 edições, 2 dias. Nesse ano, a prova do Enem digital será no mesmo dia do Enem não digital, daquele que é um caderninho e o aluno recebe uma caderneta em que ele assinala manualmente as respostas. Primeiro dia, são 5 horas e meia de prova. Eles vão fazer a prova de redação, de linguagens e de ciências humanas. Eles terão 90 questões, portanto, de marcar X e mais a prova de redação. É uma prova de longa resistência, por isso que depois eu vou dar as orientações sobre bebida, comida, sono, etc. Tá? Eu faço a prova junto com eles desde 2004, desde quando ainda o Enem não era forma de ingresso total para as universidades públicas. Era uma prova simpática, de uma manhã, nós íamos lá, fazíamos uma redação simpática também, sem muitas regras, e essa prova foi se alterando até chegar no que é hoje. E eu também dou aula de redação em língua portuguesa para concurso público, inclusive para altos cargos, como cargos de promotores e tudo mais, para a magistratura, dou aula no Tribunal de Justiça, inclusive agora nessa semana eu começo um novo curso lá, dia 12, e eu posso garantir a vocês que a prova do Enem é uma prova das mais difíceis, se não a mais difícil em termos de redação e também de questões. Lá no meu canal do YouTube, eu fiz o ano, logo no começo da pandemia, em 2020, eu fiz alguns pais me pediram que eu desse uma aula para eles sobre os critérios de correção da redação do Enem. E eu gravei essa aula, está lá disponível, se vocês tiverem curiosidade, podem assistir. Assistam em módulos, porque foram 2 horas de aula. Mas os pais pediram e professor é assim, né? Se alguém pede, a gente fica morrendo de vontade de fazer a prova, a dar a aula, né? E fazer a prova também. Até convido vocês no ano que vem a fazerem a prova do Enem para vocês sentirem essa dificuldade. Aí, no outro domingo, vem a prova de matemática e de ciências da natureza. Eu quero pedir para vocês encarecidamente que vocês se dediquem a esses meninos. Eu quero pedir que vocês não contratem Uber para levá-los. Eu quero pedir que vocês acordem, cuidem deles nesse dia, levem até a prova, e eu vou explicar por quê mais ao final da nossa reunião. Então, não é só o menino, a menina que fazem o Enem. Nós fazemos o Enem juntos. E eu quero convidar vocês a fazerem o Enem junto com eles, tá bom? Bom, passou o Enem, o MEC ainda não marcou quando que vai começar, qual é a data do SISU, mas geralmente isso acontece no mês de fevereiro. Lá no mês de fevereiro vão abrir os dias para aquilo que nós popularmente chamamos de leilão de vagas. Por que a gente chama popularmente, né, os professores de cursinho, os alunos de cursinho, por que a gente chama de leilão de vagas?
Porque você tem, na verdade, as vagas ali disponíveis e qual é a moeda de troca. Num leilão verdadeiramente falando, sem a metáfora, a pessoa vai ali com um lance em dinheiro e ela arremata um carro, uma fazenda, um prédio, o que for, o que quer que seja. Nós arrematamos uma vaga com a nota que nós obtivemos, que o aluno obteve, daquelas 5 matérias, daquelas 5 provas, que é a prova de redação, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e linguagens, certo? Então, quem tem a nota maior, claro, vai começar pelas melhores universidades. Então, é natural que logo no primeiro dia, o seu menino que quer medicina na UFMT, ele com uma nota de corte bem próxima à do ano passado, ele se inscreve para medicina na UFMT. E como uma segunda opção, ele acaba colocando, por exemplo, medicina na UFMG, ou o contrário, na UFMG, que é melhor ranqueada, em segundo lugar na UFMT. Eles sabem bem isso, alguns sabem bem sobre isso, e depois também vou me colocar sempre à disposição de vocês para tirar dúvida. Pessoal, para mim, eu só deixo de ser professora do aluno e só deixo de ser apoiadora da família quando o aluno está na faculdade, tá bem? Então, mesmo que o curso acabe nessa semana, eu ainda vou estar à disposição de vocês para conversar, para tirar dúvida, para dar aquele help que eu sei que às vezes a família precisa e quer uma opinião de alguém que está de fora, né? Então, o aluno, pois bem, ele vai se inscrever para aqueles 2 cursos e começa o leilão. De 6 em 6 horas, 7 em 7 horas, dependendo do tráfego de informações, o MEC ele atualiza o ranking. O que acontece nesse momento da atualização? Acontece que vocês vão perceber que, às vezes, a nota do seu filho não deu muito certo para aquela pretensão. Ele até pretendia ingressar na medicina da UFMT, mas a hora que carrega as notas dos candidatos, você percebe, às vezes, que o menino, seu filho, foi lá para baixo. Esse é o momento em que eles trocam de curso ou de instituição. Então, eles falam, oba, ali na Federal de Rondônia, a nota de corte está menor. Aí eles mudam. Vocês acham que é uma boa decisão a ser tomada sozinho? Não, né? Não. Não. É uma decisão que não dá para ser tomada sozinhos, né? Então, isso eu vou falar para eles na última aula. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu vou falar para eles só que invertidamente. Eu vou dizer para eles, no momento do SISU, não há possibilidade de você tomar decisões sozinhos. Porque como que você vai tirar a sua nota da UFMT e vai colocar em Rondônia, sem você fazer uma pergunta básica para os seus pais, que é, posso? Nós temos lastro financeiro para eu poder morar fora? Papai, o senhor tem lastro psicológico para me mandar estudar fora? Ou o aluno tem que se perguntar, né? Você mesmo tem uma sustentação psicológica para morar fora? Então, nesse processo, eles não têm como tomar decisões sozinhos, definitivamente. Isso daí é algo que pai e mãe têm que estar sentado do lado para poder fazer a devida orientação. Então, para eu ser mais didática com vocês, eu construí aqui 2 hipóteses, 2 situações hipotéticas, tá bom? Só para a gente trabalhar com didatismo, para não ficar jogando palavras ao vento. Então, eu coloquei aí uma foto da minha filha, linda, né? Todo mundo acha os filhos lindos, né? E coloquei a seguinte situação, é hipotética, não foi o que aconteceu com a minha filha, mas vamos fazer de conta que sim, tá? Então, a estudante Débora faz 680 pontos no Enem e deseja cursar Direito na UFMT. Ela espera abrir o SISU e pela internet lança sua nota nesta opção. Coloca como segunda opção Direito na Federal do Acre. A jovem fica ligada no SISU
e na primeira atualização, verifica que está acima da nota de corte, que foi 660. Vibra e posta no Insta que está conseguindo atingir seu objetivo. Bom, aí eu tenho que fazer uma pequena observação com os senhores. Antigamente, o sistema mudava só uma vez no dia, carregava só uma vez no dia, isso acontecia à meia-noite de Brasília. Só que ele só reabria para consulta às 6 da manhã. Então, o que acontecia? Nós ficávamos até o horário, todo mundo acordado, né? Eles e eu, esperando essa mudança. Hoje não é assim. Hoje, de tempos em tempos, o próprio MEC vai lá e carrega as informações. Então, eles acabam ficando o dia inteiro consultando vagas e as mudanças de nota de corte, tá? Essa é uma informação. A outra não é uma informação, a outra é uma observação. Eu vou orientá-los e peço que vocês ecoem. Gente, a gente tem que trabalhar em dupla, tá? Suzana Luz e os pais unidos, falando a mesma coisa. E aquilo que vocês discordarem de mim, anotem direitinho, que no final da reunião a gente parte para o debate, eu não tenho problemas em relação a isso, e aí a gente chega a um acordo. A Débora, hipotética aqui, fez algo muito errado, que foi postar no Insta que ela está entrando na universidade. Porque de um dia para o outro isso pode mudar. E muitas vezes nossos meninos estão numa vibe aí, gente, que eles ficam muito mais preocupados com as redes sociais do que com a família. Muito mais preocupados com as redes sociais, com a imagem que está passando, do que com eles mesmos. E isso é preocupante, isso tem adoecido nossos jovens. Tanto que muitos terapeutas têm aconselhado nossos jovens a saírem das redes sociais, a fecharem, a colocarem em stand-by Facebook, principalmente Instagram, e existe um vício, olha, gente, um câncer na vida deles, que é o tal do TikTok. Muitos jovens estão se viciando nisso, perdendo um tempo precioso nisso, e muitas vezes é pai e mãe que tem que tomar medidas drásticas e duras em relação a isso. Eu estou perseguindo uma aluna minha porque ela está viciada em TikTok e toda semana manda redações medíocres para mim. E eu estou falando com ela diretamente sobre isso. Até já pulei a etapa de pai e mãe. Por quê? Porque é um vício igual alguém é viciado em álcool, em drogas, é um vício, né? Então, não deixem os meninos de vocês ficarem postando o status deles no SISU, porque depois, se eles não conseguirem, o abalo psicológico, emocional, pelo qual eles passam é enorme, tá bem? Então, a Débora aí, ela errou ao postar no Instagram. No segundo dia, aliás, no terceiro dia, será que eu pulei alguma coisa? Deixa eu ver aqui. No segundo dia, ela fica ligada no SISU e ficou feliz, porque a nota dela é 680 e a nota de corte foi 660, então ela está dentro. No terceiro dia, ela verifica que a nota de corte subiu para 670. E aí, o que acaba acontecendo? Ela ainda está feliz, porque ela está dentro ainda, só que ela já começa a ficar um pouquinho preocupada. Porque o que vai acontecer? Bom, nós moramos aqui no Mato Grosso, estamos super felizes com o nosso filho entrando aqui na UFMT, não é verdade? Mas quem mora em São Paulo começou o SISU aonde? Tentando vagas na USP, tentando vagas na UFRJ, tentando vagas nas públicas do Sudeste. No segundo dia, não conseguindo vaga no Sudeste, para onde que eles começam a ramificar? Eles começam a ramificar para o nosso lado. Então, no segundo dia, aquele pessoal que está com uma nota não de 680, como está a nossa Débora hipotética, mas está com 740, 780, 810. Para entrar para a medicina, tem que estar entre 790 e acima. Entendem? Então, esse pessoal começa a migrar, eles começam a subir aqui para o nosso lado. Porque quem quer medicina, gente, vai para onde for, para onde eles conseguirem. Quem quer medicina de verdade não fica pensando, mas eu queria ir no Sudeste. Não, porque eles sabem que o importante é residência. É onde eles vão fazer a residência que é o importante.
Então, eles começam a migrar. E as notas nossas aqui, muitas vezes, a gente não consegue ir para o Sudeste ou para o Sul. A gente também começa a competir mais aqui para o Norte e Nordeste. Tá? Então, nesse terceiro dia, muitos deles percebem que não vão conseguir ficar aqui perto dos pais, que eles também terão que procurar uma outra instituição, às vezes em outro estado, às vezes em outra região da confederação. Então, da federação. Aí é o momento em que os pais têm que estar do lado, porque não é uma decisão que eles podem tomar sozinhos. Porque tudo depende do quê? Os pais têm que manter uma nova casa em um outro estado, nem todo mundo pode. Vamos fazer uma reunião com a família toda, né? Os irmãos, mãe, sogra, sogro. Se fulano passar em tal lugar, todo mundo consegue ajudar? Aí cada família tem que ver as suas estratégias, né? Já tive famílias que falam assim, professora, a gente tem um apartamento alugado, a gente vai vender e vai custear a vida dele, porque a gente tem que formar o filho, e aí vem, cada família tem a sua realidade. No quarto dia, a jovem está bem perturbada, porque durante a atualização ela percebeu que a sua opção não será atingida. E aí, o que ela faz? Ela muda de opção, tá? Ela tira a opção dela de direito na UFMT e coloca a primeira opção dela em Rondônia, onde até então era a segunda. E como segunda, ela procura uma universidade mais ainda distante, que às vezes está com pouca concorrência, tá? Então, nesse quarto dia, é o dia da maior tensão, porque a última mexida que você der, vou falar bem devagarzinho, a última mexida que o filho de vocês der no SISU, quando houver a última atualização, é o que computará o lugar em que ele está concorrendo às vagas. Vocês entenderam? Sim, entendi sim, Suzana. Quem não, vou fazer a pergunta que é melhor. Alguém não entendeu? Não faz mal dizer que não entendeu. Sim, sim. Ok, tá? Entenderam? Podemos mexer no primeiro, no segundo, tirar, pôr, não tirar nada. A última nota, a última opção que ficar, e ainda o sistema vai avisar, olha, você tem certeza que você quer essa opção? Porque estamos findando o prazo para escolha. A partir daí, não tem mais como mexer. Bom, já que os senhores entenderam, eu tenho que fazer algumas explicações, tá? Espera, deixa eu voltar naquele slide. Aqui em Cuiabá, nós temos uma escola, e isso começou a virar moda, que é assim, ó. O aluno ainda, ele não se inscreve como treineiro, muitos deles não se inscrevem como treineiros, né? Eles vão lá e colocam a nota, se inscrevem como se estivessem participando do Enem normal. Alegam que já estão no terceiro ano, porque ainda não é necessário colocar nenhum documento que prove que o aluno está realmente no terceiro ano, já tenha concluído o ensino médio, ele apenas alega. Por que eles fazem isso? Porque tem escolas que fazem assim. Se o seu nome aparecer na lista de aprovados, você vai ganhar o ingresso para a festa dos aprovados, que vai ser em tal casa noturna. Então, eles colocam para passar em qualquer lugar do planeta, do Brasil, que tenha o SISU, que tenha o leilão de vagas, porque a escola vai dar o ingresso para eles participarem. Vocês sabem qual é a intenção da escola? É se promover, é colocar um outdoor, tantos aprovados, só que não fala de que forma, né? Bom, eu não estou brigando com as escolas. Marketing é marketing, só que isso, ai que ódio, me dá vontade de chorar, tem efeitos devastadores na vida de muitas famílias. Porque o seu filho quer medicina, mas tem o filho de alguém que quer um simples curso humilde de letras.
certo? E muitas vezes é um aluno que não vem de um ensino tão bom. Aí o bonito vai lá e coloca o nome dele para poder ganhar o ingresso para a festa e ele ocupa vagas. E esse menino que quer letras, ele olha para a nota dele, olha para a nota de corte que está ali, do seu filho que participou de escolas muito boas, e ele fala, não vou conseguir. E ele ou desiste, ou ele realmente fica tão longe que depois ele sequer é chamado. Essas pessoas não fazem a matrícula, mas elas tiram o brilho do olhar de uma pessoa que queria muito aquela vaga e não vai ter mais. Então, o que eu quero pedir para vocês? Não brinquem, não deixem os meninos de vocês brincarem com esse momento. Você pode até testar a sua nota até o fim, que foi o que eu fiz com os meus filhos quando ainda não era essa regra de treineiro. Mas no último momento, o que eu falava para a Débora? Eu falava, ó, filha, você já sabe qual é a tua nota? Tira teu nome agora, porque deixa que concorrer quem realmente vai concorrer. Então, para aqueles meninos que ainda não estão valendo, sim, eles têm que participar como treineiros, e eles não podem colocar o nome numa lista de SISU. E nem vão, né, porque ocorre depois a liberação da nota deles. Mas alguns ainda usam esse subterfúgio estimulado por escolas, o que é muito triste, tá? Então, nesse último dia, quinto e último dia, com o apoio da família, a estudante toma uma decisão. Não, eu não vou colocar direito lá no Amapá. Eu não vou colocar direito lá... no Piauí, porque é muito longe, não tem voo direto, a gente não conhece ninguém. Faz assim, filha, vamos pôr teu nome na lista de espera. Se for chamado, bem. Se não for chamado, fazer o quê? Vamos mais um ano de cursinho, vamos lutar mais, a gente se prepara melhor, etc, etc. O que é a lista de espera? A gente espera, né, que algum estudante desista, não faça a matrícula, e aí vai sendo chamado em ordem de colocação. Então, vamos imaginar o curso de medicina, 80 vagas. Vamos supor que dali 10 alunos não venham fazer matrícula, porque o pai lá do Sudeste achou melhor fazer uma particular no Sudeste. Às vezes fica mais barato financiar uma particular lá perto de casa mesmo, e o filho continua morando com os pais, do que mandar o filho para um estado, ter que pagar aluguel, transporte, dar um carro, alimentação. Então, o pai coloca na ponta do lápis e fala, não, eu prefiro pagar uma particular para você aqui do que vou mandar você fazer medicina lá no Mato Grosso, certo? E aí também tem o medo do jacaré, das capivaras andando na rua, né? Cobra, não, nas onças que andam aí na rua, não vai para lá não, meu filho. Essa lista de espera é assim, a pessoa vai sendo chamada, né? Então, muitas famílias optam por esperar nessa lista de espera, tá? E ficar ali bem quietinho. No ano passado, no ano retrasado, aconteceu algo assim bem inusitado. Eu e meu esposo tínhamos assistido a um filme, já tinha passado o Enem, já estava na época do SISU, estava descansada, tranquila. Vamos assistir um filme? Vamos. Terminamos de assistir o filme, era umas 11h30 da noite. Rubens deitou e começou a dormir e tal. Eu ainda fiquei ali lendo um livro. Daqui a pouco, olha, meu celular está lá. Vou colocar um nome aqui fictício, tá? Tiago. Né? 20 para meia-noite, eu falei, meu Deus do céu, vou levantar da cama, pegar o celular, vou acordar Rubens, né? Aí eu fui bem com um jeitinho, peguei o celular, saí com o celular, né, assim, do quarto e tal. Tiago, o que você quer, Tiago? Professora, tá no Viva Voz aqui. Ah, pois não. Tá eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Aí o pai e a mãe, oi, professora. Oi, professora. Eu falei, oi, gente. 10 para meia-noite, o que foi? O que aconteceu? Não, professora, nós estamos aqui, é a senhora que vai decidir. Ai, senhor, acontece cada coisa comigo. Eu falei, eu que vou decidir o quê? Professora, a gente tem 10 minutos para deixar o Tiago na lista de espera da UFMT Cuiabá ou mudá-lo como primeira opção para o UFMT Sinop. Porque a nota dele aqui, ele está perto, ele vai ter uns 20 na frente dele. E lá em Sinop, ele está dentro e vai ser quarto, quinto, sexto colocado.
Aí eu falei, gente, tá, isso, é claro que não sou eu que vou decidir, eu vou dar só uma opinião, quem vai decidir são vocês. Ele está com o 5º ano de cursinho, está indo para o 6º ano de cursinho. Tem 7 anos que ele é meu aluno, porque ele começou a fazer curso comigo quando estava no 2º ano, né? Estava no 2º ano. Eu falei, eu sou sincera com vocês, já que é para eu decidir como vocês estão falando. Eu prefiro o certo ao duvidoso. Sinop é uma cidade sensacional. Eu tenho curso lá e eu já fui lá algumas vezes, dar aula lá, né? Então, o campus lá é muito bom. Eu fui nas salas, meus alunos que estudam lá me levaram na biblioteca. É aqui pertinho, 5 horas de carro, acho que não dá nem 1 hora de avião pela Azul, é caro, mas às vezes você pega uma promoção, compra aí para vários meses e tal. Eu iria para Sinop. Mesmo porque eu falei, né, bonito, eu tenho intimidade com eles, tá, gente, para falar assim, eles aceitam o que eu falo, tá? Eu falo, do jeito que você ainda vai fazer medicina aqui na UFMT, Cuiabá, e você vai ficar mamãe te acordando, mamãe te dando cafezinho. Era bom você morar um pouco sozinho para se dar, né, Tiago? Para você amadurecer um pouquinho mais, né? E ele definitivamente deixou a nota dele para Sinop, né? E passados alguns meses, um dia ele ligou para mim e falou, Su, se eu tivesse ficado na lista de espera aí da UFMT, eu estaria sendo chamado hoje. Certo? Mas assim, eu falei para ele, você está me ligando por quê? Para dizer que eu errei? Eu não sinto que eu errei. Vocês confiaram numa opinião minha e eu fico muito mais aliviada de você me ligar hoje dizendo que você seria chamado para Cuiabá do que você estar aqui matriculado comigo fazendo o 6º ano de cursinho. E nós dois aqui olhando um para a cara do outro, pensando que você podia estar em Sinop já no 2º ano, terminando um 1º ano de medicina em Sinop. Certo? Então, gente, daqui para frente, eu quero preveni-los. Daqui para frente é pura emoção. Todos os dias aqui, até sair o resultado, é emoção, tá? Ela e a família agiram corretamente. Ela foi selecionada na 3ª chamada, na opção do Acre, e cursa feliz a universidade com a qual sonhou. Ok? Então, tudo isso está à nossa espera ainda, tá? Quem que vai participar da lista de espera? É aquele candidato que não foi selecionado. Então, assim, eu já sei que a pergunta que paira aí na mente de vocês é: não dá para a gente se matricular em um e esperar no outro? Isso acontecia no passado, dava só rolo. Hoje eu concordo muito com esse sistema que está agora. Só vai participar da lista de espera quem não se matriculou. A partir do momento que você se matricula em um, acabou o SISU para você. Acabou. Está matriculado? As outras vagas são das outras pessoas, tá? É um método muito mais objetivo. Gente, é claro, o MEC, ele vai amadurecendo, vai tomando decisões com base em erros. Então, é natural que uma época seja de um jeito e depois de outra época seja de outro, tá? O candidato apto vai manifestar interesse para a 1ª ou 2ª opção do curso escolhido na sua inscrição do SISU, tá bem? Então, ele manifesta, ó, vai ser nessa ou nessa. Vocês lembram que no último dia ele para em 2 opções? É nessas 2 que ele vai poder optar. Na lista de espera, ele não pode aleatoriamente escolher uma outra vaga, ele vai ter que optar nessas 2, tá? Bom, como fazer para participar da lista de espera? Então, o candidato deve acessar o sistema, vai ter um momento, vai abrir prazo para a lista de espera, então ele vai ali e clica. Não dá para deixar por conta deles essas datas, viu, gente? Não dá. Ah, mas o meu filho tem 26 anos, professora. Tá, daqui a pouco eu vou colocar o papo que eu tive com o meu aluno de 24, que perdeu a chamada de medicina na UFMG. Aí ele ligou para mim, chorando, perguntando, Su, como que eu vou dar essa notícia para os meus pais? Sabe qual era a proposta dele? Ele queria que eu contasse para os pais. O
que vocês acham? Falei, não. Falei, vocês têm que ter, os pais e filhos têm que ter intimidade para a hora dos erros e horas dos acertos, né, gente? Não pode ser, não pode intermediar. Eu falei, você tem que... Ah, professora, eu vou começar a chorar. Chore. Nós temos um problema com chorar. Chora, fica nervoso, sabe? Mas conta para o pai e mãe, você que tem que contar. Pega os dois juntos, vai no quarto deles, bate na porta antes, né? Certifique-se que está todo mundo acordado. Fala, aconteceu uma coisa, foi o seguinte, tá? Na época, ainda ele conseguiu ser chamado pela segunda opção em outra federal no Nordeste. Então, ele está no 3º ano de medicina agora. Mas perdeu a UFMG, que é uma grande instituição. A outra também é boa, mas não tão bem ranqueada quanto a UFMG. Não dá para confiar neles. Eu tive uma aluna que foi fazer inscrição para o vestibular da Unemate. Então, os cursos vêm tudo em ordem alfabética, né? Desse lado da tela, o curso. Mais para frente, um pouquinho, a bolinha para você selecionar o curso. Ao invés dela se inscrever para medicina, ela se inscreveu para matemática, que era o curso acima. Estudou duro para medicina. E quando chegou o cartão para mostrar qual escola que ela faria o vestibular, ela descobriu que ela estava inscrita para matemática. Aí eu perguntei para ela, você fez o que eu peço, imploro para vocês fazerem, que é chamar pai e mãe, ou qualquer outra pessoa para sentar do seu lado e dizer, vem cá, que eu vou me inscrever agora aqui. Não, professora, porque era só clicar. Ok, né? Calma, Suzana. Sim, era só clicar. Mas é uma coisa que se você tiver com alguém, a pessoa fala, cara, você tá se inscrevendo no curso errado. Nós temos que ter autonomia, mas é tão bom ter alguém perto para nos ajudar a ver se a gente não está fazendo a coisa errada, né? Então, vocês têm que... terminou a reunião, fala, Suzana falou que é para a gente ficar de olho em datas junto com você. Não, mas eu sei. Alto lá. A mulher tem 30 anos que ela mexe com isso, ela deve saber o que está falando. E essa bronquinha eu vou dar neles durante a semana, tá, gente? Não tem essa história, porque tem uns que sequer mostram a redação para vocês, né? Vocês nem sabem como que é o meu trabalho de correção, porque eles não mostram. Eu falo, eu tenho vontade de mandar para os pais antes de vocês. Eu brigo com eles por causa disso. Falei, o pai, o pai é o patrocinador. O patrocinador é o primeiro que tem que saber o que está rolando, gente. Mas eu sei que eles não mostram, tá? Eu sei. E, não é por falta de eu falar, tá? Atenção, certifique-se de que a sua manifestação foi realizada. Ao finalizá-la, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação. Emitiu a mensagem de confirmação, printa e imprime. Faz uma pastinha com todos os seus documentos, porque os sistemas, eles são falhos. E depois você fizer um recurso judicial ou extrajudicial, administrativo, e você tiver prints, você está muito mais guarnecido do que você falar, apareceu na tela. Falar, gente, todo mundo fala, até papagaio fala. Então, todos os passos que vocês derem, printa e imprime. Guarda numa pastinha e fiquem bem resguardados nos seus direitos, tá? Como que é possível acompanhar a convocação da lista de espera do SISU? Na lista de espera, a convocação dos candidatos, ela vai se dar pela própria instituição de ensino. Então, o que vai acontecer? O seu filho ficou para medicina na UFMT, vocês vão entrar no site da UFMT. Lá vai ter uma abinha, né, um pop-up escrito SISU, ingresso. Vocês vão entrar lá, escolhe o curso em que ele ficou no último dia, em que ele está na lista de espera, e você vai ficar vendo as chamadas, primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, tá bem? Tem um limite de chamada. Isso acontece, cada instituição, cada universidade adota um sistema, por isso que é importante ler o edital. Aqui na UFMT agora foi adotado o seguinte sistema: vai até um determinado número de chamadas.
Aí a universidade avisa, essa será a última chamada para a lista de espera. A partir daí, eles fazem uma nova convocação, um tipo de um novo SISU interno, tá bem? Então, vocês têm que ficar atentos a isso, o que acontece geralmente no segundo semestre. Bom, eu coloquei aqui uma mensagem para vocês que é a seguinte: ninguém vai dormir nosso sonho. Vocês devem conhecer essa música, né? O sonho é de cada um. Tem aluno que eu pergunto, por que você quer medicina? Não, não sou eu que quero, não, é meu pai e minha mãe. Isso é muito preocupante, principalmente em se tratando de medicina, que é um curso muito delicado, em que a pessoa tem que lidar com morte, lidar com vida, lidar com perdas. Eu tenho uma aluna que ela falou que o maior desafio da universidade para ela, que ela é formada em medicina, doutora Fernanda França, até mora e atua lá em Campo Grande. Ela falou assim, Su, minha maior dificuldade foi dar notícia de morte para parentes. Eu quase fui reprovada por conta disso. Porque o médico, o médico, eu não sei como chama o médico que acompanha na residência, gente. O médico, o professor que estava lá, ele falou, vai lá e dá notícia para a família. E ela foi 3 vezes e voltou e falou, não consigo. Vai, se recompõe, vai lá e dá notícia. Ela falou, não consigo. Né? Hã? Preceptor. Deve ser o preceptor, né? Obrigada, isso mesmo, preceptor. Ele falou assim, se você voltar aqui, você vai estar reprovada na minha matéria. Se recomponha, reza, não sei, vai lá, chora, passa maquiagem, não sei. Você vai dar a notícia para a família. Foi olha, eu tive que sentar, ajoelhar, eu ajoelhei dentro do hospital, rezei. Gente, tem menino e menina que, pelo que eu conheço aqui do curso, eles não têm ainda maturidade para isso. Pode ser que daqui 1 ano, 2, eles venham a ter, mas hoje eles não têm maturidade para isso. Então, assim, nós temos que respeitar muito, conversar e dialogar muito. Eu, lá em casa, eu gostaria que, de repente, um filho meu fosse médico, uma filha minha, tinha nota para isso. Mas, meu Deus, para eles é tipo, nem cogita. A Débora é apaixonada no direito, ela quer vir aqui no curso, de todo jeito. Todo ano é uma briga, mas deixa eu lá falar para eles não fazerem isso, de medicina, engenharia, não. Todo mundo devia fazer direito. E ela sai pela casa dando palestra, porque todo mundo tinha que fazer direito. E eu falo para ela, filha, ninguém vai dormir o seu sonho, cada um com o seu sonho, né? E é sobre sonhos que nós vamos falar agora, tá bom? O estudante Lucas, que torce para o Cuiabá, somou 760 pontos no Enem, nota alta, né? Olha, quase que dá para entrar para medicina. Mas ele deseja fazer direito na UFMT. No primeiro dia do SISU, ele lança a sua nota. E lança também para direito na Unemat, que é aqui pertinho, tal, Cáceres, eu vou para lá rapidamente, né, tal. Bom, no segundo dia do leilão, ele constata que está acima da nota de corte. Vibra e manda o WhatsApp para os colegas, publica no Insta, faz aquela e, o que nós já falamos? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Eu falo muito isso para eles, tá? Eu falo, gente, tem coisas que dá para você mostrar. Ah, você tá bonita, tá maquiada, tá indo uma festa, fez lá uma selfie, publicou no Instagram? Ótimo, beleza. Mas tem coisa, fica entre você e a sua família. Se quiser contar para mim, pode contar, eu fico em segredo, tá? É o tipo de coisa que não se faz. Fica quietinho, fica na sua, espera passar todo o processo, tá? No terceiro dia, nas primeiras atualizações, ele vê a sua nota despencar. Quem já estava fora do curso de medicina, joga suas notas para o curso de direito, viu? Porque existe essa dinâmica. A pessoa ela não está muito aí preocupada se ela quer medicina ou direito, tal. Ela quer fazer uma faculdade, já está com nota alta, mas não tão alta no terceiro dia, ela percebe que a nota dela é alta, mas não vai entrar para medicina. O pessoal joga tudo para direito. E, infelizmente, eu já vi algumas situações muito tristes por conta disso, sabe, gente? Do que eu estou falando? Situações em que a pessoa está ali fazendo direito, mas quer medicina. Ela não vai na aula, ela falta em prova. E aqui na lista de espera embaixo, 2, 3 alunos meus que querem muito direito. E esses 2, 3 alunos me ligam, ou vem aqui, pai e mãe, vem aqui e fala, Suzana,
Nós fomos lá na Faculdade de Direito e tem 2 alunos seus que estão matriculados, mas não estão indo na aula. Tem prazo de 10 dias para eles desistirem das vagas. E se eles fizerem isso, meu filho entra. Pede para eles desistirem, porque eles querem medicina. Eles estão matriculados, estão fazendo cursinho aqui nas escolas. Estão matriculados lá, não sei por quê. E a besta aqui liga. E eu já recebi, tipo, professora, cuida da sua vida e fala para essa mãe aí mandar a filha dela estudar mais no próximo ano, porque minha filha não vai desistir, porque ela não vai largar a vaguinha dela lá, porque se esse ano ela não passar para medicina, daí ela vai fazer direito. E desliga na minha cara. Tá bem? Infelizmente, 2 pais desses se barraram aqui no meu balcão um dia, que eu não estava aqui, infelizmente, porque minha secretária quase teve que ser socorrida. Os 2 começaram a se xingar. Quando eles entenderam que a filha de um era quem estava barrando a outra, começaram a bater boca aqui na recepção. E nesses termos, né? Então, eu, como estou falando para vocês, daqui para frente é pura emoção, tá bem? A gente tem que estar bem preparado para isso. Então, infelizmente, tem esse movimento. O que eu quero falar para os senhores? O teu filho quer medicina? Vá para a medicina. Não emperre vaga em outros cursos. Porque, a não ser que ele tome uma decisão. Não quero na medicina, eu vou fazer direito mesmo e abrace isso de coração. Aí é diferente. Mudou de coração. Não ficou ali emperrando uma vaga pública que depois fica ociosa e nosso dinheiro vai para o ralo. Tá bem? Porque o professor que dá aula para 40 vai dar aula para 38, sendo que 2 alunos podiam estar ali desfrutando daquela vaga pública, tá? Bom, ele começa a ficar preocupado e considera inscrever-se para direito, mas em outra instituição menos concorrida. No 4º dia, na primeira atualização, ele percebe que não tem chance para direito e, sob pressão, joga sua pontuação em um curso pouco concorrido. Joga para letras, que é a tradição da família. Vocês entenderam, né? Bom, 5º dia é encerrado o SISU e o estudante está inscrito para um curso estranho em que não se vê como profissional, ele não quer dar aula de língua portuguesa. No resultado final, ele vê que entrou para uma faculdade, a imagem aí está refletindo bem o ânimo dele. É isso que vocês querem? Porque tem muitas famílias que pressionam desse jeito, tá bom? Ah, não, filho, não aguento mais pagar cursinho, misericórdia, se você não passar, você vai fazer qualquer curso que aparecer aí. E realmente obriga o menino a fazer qualquer curso. Como eles têm independência financeira total, então eles se submetem. Olha, gente, grave erro. Geralmente, o que acontece? O menino escolhe fazer um curso que não quer, se forma, entrega o diploma para o pai e para a mãe e fala, agora eu vou voltar para o cursinho, porque agora eu quero medicina. Tá bem? Então, aí é que existem alguns choques nas famílias em relação a essa situação, tá bom? Acredita que eu não bebi água ainda, não parei de falar? Por isso que eu sou professora, né, gente? Falo igual o homem da cobra. Eu deixo os meninos falarem também, tá bom? Alguém assistiu a aula de ontem? Ouviu a aula de ontem? Mas conversamos. A aula de ontem foi sobre planejamento familiar, o tema de redação. Mas conversa, eles brigaram comigo dizendo que o tema era difícil. Quando eu mostrei para eles que não era difícil, aí eles ficaram bem assim, pensativos. E conversamos um monte de coisa. Foi um bate-papo a aula de ontem, viu? Mas se esse tema cair no Enem, estão doutores também. Bom, passados alguns meses, vem a 4ª chamada para o curso de Direito. E aí o Lucas percebe que pessoas com notas inferiores à dele passaram, foram chamados. Porque lembra, no desespero, na pressão dos familiares, colegas, ele fez matrícula para letras. Ele não pôde se inscrever para a lista de espera. E aí o que aconteceu? A lista rodou, e gente com nota abaixo dele foi chamado. Bom, isso aconteceu ano passado com um aluno meu. O que ele queria? Mas ele queria de todo jeito. Eu tive que vir aqui, eu estava na minha casa, ele ligou para mim, porque ele queria ir lá conversar com alguém da UFMT para ver se não tinha como reverter a situação. Aí eu falei para ele, como que vai ser? Nós vamos chegar lá? Vamos chegar aonde? Para perguntar o quê? Falar com quem? Porque isso é um sistema automatizado. A gente vai falar para quem que você se matriculou em outro curso e agora você seria chamado, se não tem jeito de pôr seu nome. Isso é impossível. Isso é impossível. Não existe isso. Não, professora, eu tenho que conversar com a senhora, a gente tem que ir lá. Eu falei, vamos nos encontrar no curso. Aí aqui, pessoalmente, eu
o acalmei e falei, não tem como. Por que você se inscreveu em outro curso? Por que você não entrou de espera? Não, porque minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, e aí vai, tá? Grave erro, tá, gente? Grave erro. Ele percebeu que cedeu a pressões exteriores e agiu incorretamente. Se ele tivesse colocado o nome na lista de espera, se ele não tivesse se matriculado em outro curso, hoje ele poderia estar fazendo direito e... Ficou mudo, Suzana. Ficou mudo. Seu microfone está fechado, Suzana. Suzana, eu não estou te Pronto, ouvindo. voltei, né? Sim. Agora sim. Sim, voltou. Não estou te ouvindo. Ainda não? Mudou. Agora sim, sim. Agora sim, né? Isso acontece às vezes na hora da aula, eu fico bem brava, mas eles geralmente me avisam. Que bom que vocês me avisaram, obrigada. O que eu falei foi o seguinte, nós temos que permitir, muitas vezes... sim, já sei. Eu falei assim, olha, a gente tem que permitir que esse menino continue até passar. Claro que para eles eu vou falar uma coisa, dinheiro não dá em árvore. É até passar, mas tem que ter um grande esforço da parte de vocês. Aluno morno, aquele aluno que não leva a sério, que fica deixando para depois, que protela, que não presta atenção, que não faz a redação, realmente o pai tem que dar um ultimato. Agora, aqueles meninos que são esforçados, o pai tem que ir até o fim, gente. E não adianta ninguém de vocês, não passe pela cabeça de vocês, senão a briga vai ser séria comigo, pensar assim, ela pode falar assim mesmo, porque é ela que pega o nosso dinheirinho, né? Não, eu não penso desse jeito, nunca pensei, nunca vou pensar. Qual é o grande esforço que a gente vira? Vocês não sabem quantas aulas particulares eu já dei para os filhos de vocês, de sábado de manhã, pelo Meet, só eu e o filho, que sequer, jamais eu vou computar. Por quê? Porque é meu aluno e eu quero ver o nome dele na lista de presença. A gente trabalha para isso, a gente se esforça para isso. E a gente tem que estar junto nesse jogo, gente, até passar. É um lema aqui do curso, até passar. E tem que ter sangue no olho, eu falo para eles. Vocês têm que fazer tudo aquilo que os pais de vocês possibilitam vocês fazerem. E ainda tem que beijar, abraçar e falar muito obrigado. Na aula de ontem eu falei isso para eles. Falei, tem que beijar e abraçar pai e mãe, viu? Não é só falar obrigado de longe, não. Tem que dar cheirinho, sim, tá bom? Bom, se o filho, lembre-se, se o filho não conseguiu o que almejava, não o massacre. Deixa eu beber água, porque eu tenho vontade de chorar. Respira fundo, Suzana. Meus alunos me perguntam, Su, você chora até hoje? Eu falo, não, hoje em dia eu estou muito mais madura, eu não choro mais. Você também já deixou de conseguir algo e naquele momento não precisou de alguém para o criticar. Não é verdade? Quando a gente está frustrado, quando você não atingiu um objetivo, a gente não tem vontade nem de ficar falando a respeito. Concordam, gente? A gente foge. Você fala, não, mãe, pai, meu esposo, esposa, espera, calma, deixa eu colocar minha cabeça no lugar, depois eu conto para vocês o que aconteceu. Você chega em casa frustrado por não ter conseguido algo, e ainda alguém fala, eu te falei, eu te disse, você não ouve ninguém. Gente, não sei o que é pior, se é a própria frustração ou esse feedback negativo, né? Então, o filho não conseguiu. Vamos parar, vamos estudar, vamos analisar com calma. O que aconteceu? De preferência, o casal, mesmo que vocês sejam separados, pai e mãe separados, vocês têm que chegar num consenso sobre o que vamos fazer, o que falar, como reagir, qual dinâmica adotar. Vamos mandar fazer cursinho em São Paulo? Eu não aconselho nunca mandar fazer cursinho fora, principalmente em São Paulo, desculpa os pais que são de São Paulo. Porque lá não se dá muito a ênfase para o Enem, se dá a ênfase para o vestibular das universidades estaduais ou das particulares. Lá, pouquíssimas instituições têm o Enem como forma de ingresso. Então, às vezes falam, não, professor, mas a gente quer USP, porque a gente quer Unicamp mesmo. Bom, então tudo bem. Agora, se o foco é o FMT, o FMS, o FMG, Cuiabá tem muitos bons cursinhos.
está muito bem equipado de professores, tá? Mas a decisão é da família, não estou me opondo, estou apenas falando uma opinião, tá bom? Às vezes, tem pais que usam frases que não ajudam muito, como essa que eu coloquei aí. E eu coloquei por quê? Porque eu ouço muitos pais falarem isso, professor, esse ano tem que passar, né? Porque, cara, só estuda. Só que nós temos que lembrar de uma coisa, são milhares que só estudam. E para aquela vaga que está sendo pleiteada pelo meu filho, já tem gente estudando, às vezes, há 4, 5, 6, 7 anos. O teu filho está no 3º ano, no 1º ano de cursinho. E ele está concorrendo, às vezes, com pessoas que já estão há 3, 4 anos no cursinho. E que estão estudando. Eu tenho alunos que estão no 3º, 4º ano de cursinho, que eles estudam 14 horas por dia. Às vezes, 16. Por dia. E o aluno que está no 3º ano ainda, ou no 1º ano de cursinho, nem sempre tem maturidade, pique, assim, concentração para isso tudo. Eles vão desenvolvendo essa habilidade com o passar dos anos. Tudo bem? Então, assim, essa frase, só estuda, não é uma frase justa, porque, olha, nós estamos partindo agora para uma hora de reunião, e eu aposto e ganho que já tem gente em casa mudando o lado do bumbum, sabe? Mudando o lado do bumbum, ou se distraindo com outra coisa, enquanto eu estou aqui falando, olhando no celular. Enquanto eu estou falando aqui outra coisa, está olhando um pouquinho para a televisão. Agora, imagina eles que têm 17 anos de idade, gente. Às vezes vocês falam, como eu falo, na minha época, na nossa época, com 17 anos de idade, a gente estava beijando a boca doidado, e eles não, eles estão em casa assistindo aula em EAD desde o ano passado. Agora que eles estão se liberando um pouquinho, né, gente? Aqueles que não têm nenhuma comorbidade, aqueles que não têm idosos em casa. Então, assim, só estuda é como se eu virasse para vocês e dissesse: o senhor só trabalha? Como tem gente que pergunta para mim se eu só dou aula, tá? Eu quero morrer quando alguém me pergunta se eu só dou aula, viu, gente? Eu não faço mais nada, realmente, eu só dou aula, não faço mais nada da vida, tá? Só dou aula. Mas a senhora não é formada em Direito? Sou. Então, por que a senhora não advoga? Porque eu dou aula. Isso toma todo o meu tempo. Por quanto tempo vocês acham que eu demoro para corrigir uma redação deles? Boa pergunta, eu sempre quis saber. Quanto? Nossa, tenho nem ideia, Suzana. 40 minutos. 40 minutos. Acertei? Uma redação. Então, assim, e ainda eu corrijo, já mando no WhatsApp dele, e se ele estiver online, eu já converso sobre a redação. Vocês nunca viram eles conversando comigo? Não. Eu mando áudio. Já vi o Thiago chorando. Oi? Eu já vi o Thiago chorando depois que falou com você. Olha, Josias, tem terapia para isso. Eu tenho um monte de terapeuta. Quando eles falam, professor, eu estou até chorando, eu falo, vai no terapeuta. Que malvada essa professora, né? A gente conversa, tá? Então, isso não ajuda muito. Dizer meu filho só estuda não é uma frase que ajuda muito. Tem pai que na cara do menino aqui comigo fala, professor, qualquer coisa faz particular, né? Vocês acham que é fácil passar numa particular para medicina? Não é, não. Tá, gente? Para medicina, até nas particulares, só aqueles muito bons alunos têm passado. Então, são frases que não ajudam muito, tá? Um lembrete que eu quero deixar para vocês. Às vezes, naquele desespero de matricular filho, vocês matriculam em instituições que ainda não estão cadastradas no MEC, que ainda não têm autorização. Tem autorização para fazer o vestibular, mas ainda não tem hospital, ainda não está regularizada. O MEC permite a matrícula, permite a contratação de professores, mas ainda não tem todos os elementos regularizados. Se chegar no dia da colação de grau e os elementos não estiverem regularizados, não tem colação de grau. Então, às vezes, o pai leva o guri para estudar não sei aonde, e sequer imagina se a universidade está particular, né, gente? Está realmente já em dias com o MEC.
Então, vocês têm que saber disso, vocês têm que saber se a instituição liga lá no MEC, descubra. Então, não vão matriculando em qualquer lugar, não, porque isso já deu problemas graves para algumas famílias, tá? Ame seus filhos, ame seus pais, sua vida e seus amigos. Seus pais porque são únicos, sua vida porque é curta demais, seus amigos porque são raros. Essa frase daí eu vou colocar para eles, né? E vou dizer assim, e seus pais estão preparados para ir com vocês para o Enem. E agora eu estou entrando na segunda parte da nossa reunião. Preliminarmente, parece advogado falando, né? Ou seja, quais cuidados que nós vamos ter antes da prova. Vocês viram que esses dias atrás, desesperadamente, eu mandei um vídeo para vocês falando, olha, cuida da saúde deles. Eu já estava com vários alunos tendo crise de ansiedade, uma febre que não é física, febre é física, mas pai leva no médico, o médico fala, sangue está normal, a amígdala está normal, está tudo normal. Não sei de onde está vindo essa febre, eu sei de onde está vindo essa febre, está vindo dos nervos. Quem é médico aí, me desculpe falar desse jeito, é uma metáfora só, tá? Está vindo do estado, gente, emocional. E geralmente isso abate aqueles alunos que são mais responsáveis. Aquele que não levou com muita seriedade, com muita responsabilidade, ele tá mais assim, quando começam as vagas pro ano que vem, eles brincam assim comigo, tá? Aqueles que são mais responsáveis são os que são mais abatidos por isso, tá bom? Hoje, exatamente nesse momento, eu tô com 6 alunos nessa situação. Não vou na aula, eu não estou bem, eu estou vomitando, eu estou com diarreia, mas meu pai já me levou no médico, o médico falou que não tem nada, é uma virose. Nessas épocas de Covid, a gente fica muito preocupado, né, gente? Ano passado mesmo, piramos por conta disso. Todo mundo achando que era Covid. Não era, é nervoso, é nervosismo, é ansiedade. Ano passado? Agora? Pois é, tá? De preferência, levem no médico que já conhece o filho de vocês, que já conhece vocês, tá? Que daí ele vai compreender melhor o que está acontecendo. A febre é fruto da tensão tão grande, da incerteza, do imediatismo, sabe, gente? Essa geração deles é muito imediatista. Eles não querem apenas ser médicos, eles não querem apenas ser advogados ou engenheiros, eles querem hoje. Sabe, eles têm essa pressa, mas, professora, é que custa, né? É um investimento e tanto pagar a mensalidade do cursinho, pagar a Suzana Luz, pagar o Uber. A ansiedade, às vezes, pode vir dos pais? Pode, porque a gente tem a questão econômica no nosso olho, né? Mas aí que tá, às vezes, nós temos que, assim como eles têm os segredinhos, nós também temos que ter os nossos, né, gente? Às vezes, a gente precisa guardar deles, até pelo menos passar o Enem, algumas situações. Imagine que eu falei numa reunião aqui ainda, presencial, lá em 2017, aconteceu isso. Eu falei, inclusive, senhores, se vocês estão com crise no casamento, não é momento de falar para o filho, olha, papai, não estamos bem, acho que a gente vai separar, porque já não bastam os problemas que eles têm. Gente, são problemas hormonais, são problemas de relacionamento, de aceitação, de autoaceitação. Às vezes estão apaixonadinhos por uma menina, por um menino que não dá nem uma bola para eles, que não está nem aí com eles, que humilha, dá esperança, depois tira a esperança. Lembrem de vocês nessa idade. Nós adultos temos esse péssimo costume de esquecer dos nossos sofrimentos quando a gente era adolescente. Eu sofri tanto quando eu era adolescente, porque eu era uma adolescente que trabalhava, eu tinha independência, mas não tinha, era um rolo tão grande, que eu pensava comigo, cara, nunca eu vou esquecer o quanto eu sofri quando eu era adolescente. Quando tiver meus filhos, eu não vou esquecer. E eu não esqueci. Eu sou muito solidária a eles no sofrimento deles. Por isso que às vezes me ligam, mandam mensagem para mim do WhatsApp 2 da manhã, falando alguma coisa para mim. Se eu estiver acordada, eu respondo. Porque a gente tem que acolher essa dor e esse sofrimento que eles têm. Aquilo que para nós pode soar como uma extrema infantilidade, para eles é algo muito importante. Infelizmente, às vezes eles chegam a extremos de se automachucar, sabe? De se autossabotar nos estudos, inclusive, devido a esse sofrimento pelo qual eles estão passando. A gente tem que ouvir mais, sabe? E não dar respostas, ajudá-los a buscar respostas.
sabe? Desculpem falar assim, mas é como eu sinto essa ansiedade por parte deles, sabe? Então, o irônico é que esse sintoma acomete geralmente quem está mais empenhado. Os pais devem levar o filho em um terapeuta ou em um médico que já conheça o jovem, né? Às vezes, um bom papo é o suficiente para tirar essa ansiedade, tá? Aí o pai fala assim para mim, professora, meu filho é maior de idade, sabe? É até ridículo eu ficar com essas preocupações aí em relação a ele, né? Aí eu vou mostrar, então, a minha conversa de WhatsApp com o meu aluno. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, meu Deus. Deixa eu ver. Espera só um pouquinho. Rubens, você está me ouvindo? Acho bom você ficar com o meu celular aí, porque tem algumas demandas aqui. Você pode vir pegar ele, por favor? Obrigada. Tudo bem. Tem aluno falando alguma coisa aí. Olha aí a mensagem que o meu aluno mandou para mim no WhatsApp. Su, eu acho graça porque eles falam que tem medo de mim, mas me chamam de Su. Dá para explicar um trem desse, né? Su, eu tinha passado para o FMG e por não saber que tinha sido convocado, perdi a data de fazer a matrícula. Tinha passado para medicina e aí ele colocou para mim o documento de convocação. Falei, mas... daí nós ligamos, né? Ele ligou para mim. Eu falei, mas vem cá, sua mãe não viu, seu pai não viu? Não, eu não deixo eles se envolverem com isso, porque, sabe, eu já sou adulto. Não é questão de ser adulto ou não ser adulto, a gente tem que ter um pouco de... Aí é que tá. Às vezes os pais já levaram tanta, assim, né, de perder prazo, alguma, sei lá, a gente tem mais maturidade. Então não pode deixar por conta deles, tá? Os nossos pais nos amam porque somos seus filhos. É um fato inalterável. Nos momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de fracasso, oferecem um consolo e uma segurança que não se encontram em qualquer outro lugar. Então, essa fala de Bertrand Russell, ela é ilustrativa para uma postura que nós, como adultos, devemos adotar, né? A gente não pode ser só pai quando o filho ganha, quando o filho foi lá na escola, o primeiro lugar, o segundo lugar, a gente foi lá, tirou foto dele recebendo o prêmio de honra ao mérito, ele foi o primeiro, foi o segundo na Olimpíada de Matemática, o professor elogiou. E que pai que a gente é, que professora que eu sou no momento que o aluno não vai bem, no momento que o aluno fracassa? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque se a gente for professor só no momento de tirar a foto e aparecer no Instagram, será que eu estou sendo uma boa professora? Será que eu, como pai, como mãe, que só vibro com o filho, estou do lado do filho, lado a lado no momento da vitória? Desculpem. É porque eles reclamam muito disso, sabe? Choram e eu fico com dor por conta deles, entendem? Esses meninos que são os premiados são os que mais sofrem, porque eles têm medo da decepção. Eles falam muito, isso eu tenho medo de decepcionar meus pais. Eles falam muito isso, sabe? Então, tem algumas frases que a gente não deve falar, tem outras que a gente deve falar, tá bem? Então, eles têm que ter uma convicção muito clara de que todo mundo quer a aprovação, eles mais do que ninguém. Mas isso não é a coisa mais importante do mundo. É importante a gente estar vivo depois de uma pandemia, é importante a gente ter sonhos, a gente ter saúde, isso é o mais importante. E lutar pelo resto, tá bem? Então, nós temos que ser, sim, esse elemento de acolhida. Eles não podem encontrar nos amigos, ou na internet, ou na rede social, ou na Sul, um acolhimento maior que os pais. Os pais têm que acolher no momento do fracasso e no momento do sucesso. Dicas para os pais que viverão o Enem com os filhos, né? Então, dormir bem e dormir cedo. Não sei na sua casa, na casa de vocês, na minha casa eu tenho um filho que é notívago. Ele gosta de virar à noite, né? E acordar mais tarde um pouco. Vocês também têm isso aí? Sim. Com certeza. Aqui não, aqui dorme desde pequenininho, máximo 10 horas, todo mundo tá dormindo.
Que bom. Ô, Glória, levanta a mão para o céu. Porque a luta é com os meninos que dormem tarde e não conseguem dormir cedo. Eu não sou médica, mas eu vou falar para vocês que o meu médico indicou para mim, porque eu sou muito elétrica, tá, gente? Eu não tenho sono. Ele indicou para mim, e eu não podia tomar um remédio que no outro dia eu ficasse grogue, porque não tem como a gente dar aula para eles com boca mole. A gente tem que estar no pique total, tá? São 20 adolescentes na minha frente, mais 10, 12 em casa. Tem que estar sempre animada. Se vocês já ouviram eu dando aula alguma vez, vocês veem que eu grito, eu falo palavrão, eu xingo, é uma coisa de louco, porque tem que prender a atenção deles. É noturno, eles já estudaram o dia inteiro, ou o pessoal da quinta tarde, é uma aula a tarde toda, depois que eles já estudaram de manhã, ainda tem aula à noite. A gente tem que estar no ânimo, tem que estar no 12, igual eles falam, certo? Mas nesses dias que antecedem o Enem, então não é dormir cedo 9 horas para quem está acostumado a dormir 2, 3 da manhã, mas é não virar à noite, porque isso cansa muito, isso cansa o organismo. Então, esse material que eu vou mostrar para vocês aqui é o que eu vou mostrar para eles também. Daqui para frente é exatamente o que eu vou mostrar para eles. Daqui para trás é o que eu mostro para os pais. Daqui para frente é o que eu vou mostrar para eles, tá? Então, eles não podem estar cansados para fazer prova, tá? Não abusar do esporte. Quantos alunos meus que, para relaxar, foram jogar bola no dia anterior do Enem e quebraram o braço com o qual fazem a redação? O que vai acontecer? Tem que ligar no 0800 61 61 61, que é o 0800 do MEC, informa o número de inscrição do Enem, faz um comunicado de que vai precisar de alguém para ajudar na escrita da redação. O MEC entra em contato com o coordenador da escola, e o coordenador da escola busca alguém na equipe ali para ajudar a fazer a redação. No caso desse meu aluno que quebrou o braço, a pessoa escrevia, por exemplo, casa com Z, rapaz com IZ. E aí, além dele ditar a redação, ele ainda tinha que falar, não é com IZ, é com Z. Não é casa, não é com Z, é com S. Próximo tem acento no pró. Não é no si, é no pró. Não é dias para extravagâncias. Não é dias para extravagâncias, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Tem que pensar bem no que vai fazer. Não beber, não consumir bebida alcoólica. Pode sair com a família para jantar no dia anterior? Pode. Num lugar calmo, não vão na praça popular, cheio de gente, que de vez em quando dá briga. Vão naquele restaurantinho que você já conhece a comida, sabe que é de boa procedência, né? Mas e se ele pedir, mãe, eu queria sair com o pessoal do cursinho, que eles vão assistir cinema? Pode. Sabe por quê? Porque eles estão na mesma ansiedade, eles estão vivendo o mesmo momento. O que eu vou aconselhá-los é não sair com quem não está envolvido no Enem. Depois a pessoa fica com as frases, não, você vai passar sim. Essa é uma frase que a gente não deve falar para eles, que ele vai passar sim, tá, gente? Vocês estão ouvindo? Não é para falar para o filho, não, filho, vai tranquilo, eu tenho certeza que você vai passar. Porque não é certeza, gente. É uma concorrência muito grande. São 4 milhões de inscritos. Ou, se você não passar, você faz cursinho de novo ano que vem, esquenta não. Frase proibida também. Professora, então a gente vai falar o quê? Nada. Suzana, você reuniu a gente aqui para dizer que é para eu falar nada para o meu filho? Desculpem, mas é verdade. É falar nada. É responder o que eles perguntarem. Por exemplo, eles odeiam, com razão. Entra no caso, e aí, filho, foi bem de prova? Como que ele vai poder te responder se ele foi bem de prova, gente? Misericórdia, me diga. Certo? Tá cansado, filho? É claro que ele tá cansado, tá estressado, o corpo dói, gente, a cabeça dói. Meu coração vem aqui assim, eu saio exausta da prova do Enem, não vale nada para mim. Eu nem faço direito. Eu vou só para ver o que tá rolando.
E para eles é reconfortante saber que eu estou fazendo a prova também. Não sei por quê. Perguntem para eles, vocês vão ver. Eles adoram o fato de eu fazer a prova junto. Tá? Deixa ele sentar no carro. Eu falo, e aí, mãe, tudo bem? Bem. E aí, tudo bem, pai? Beleza. Fala nada, não. Sai do carro, vai. Eu falo, putz, essa prova estava difícil. É verdade? O que caiu? Gente, é um momento que quanto menos nós falarmos, melhor é. Deixa ele falar. Ouça. Nossa, adorei o tema de redação. A Su trabalhou esse tema com a gente. É verdade? Quando que ela trabalhou? No começo do curso, mas agora? Tá? Não vai perguntar para ele o que você escreveu, porque principalmente tem os pais que gostam de falar o que escreveu para contrariar o que o filho escreveu. Uma guerra, né? Então, ouça. É o momento dele, ele que vai brilhar. Se ele quiser contar, deixe que ele conte. Se ele não quiser contar hoje, ele vai contar depois. Porque, na verdade, é assim, quanto menos a gente pergunta, mais eles falam. Acreditem em mim, tá? Acredite que vai dar certo. Não comer alimentos estranhos. Então, veja, eu estou lá na porta da Unic, ou da UFMT, eu nem vi qual é o meu local de prova ainda esse ano, não tive tempo. Salesiano Santo Antônio. E eu vejo alunos meus indo naquele furgãozinho e pedir um pastel ou uma coxinha. Naquele óleo que está sendo frito coisa ali, tem 3 dias já, sabe? Eu falo, vem cá, você não comeu nada antes de sair de casa? Não, eu acordei agora, era 10h30, só pus a roupa, catei a caneta, identidade e vim. Desculpe a sinceridade, vou fazer assim, a hora que terminar a reunião, vocês podem me detonar, tá bom? Fiquem à vontade. A pergunta que eu faço interna, mas eu só sorrio, tá? Mas eu pergunto assim, será que não tem pai e mãe? Porque é o dia deles. Eu peço para os senhores, acordem cedo, preparem um bom café da manhã, sabe? Que o guri desce lá do quarto, sai do quarto, tá na mesa, sabe? Pão, não é dia de dieta, viu? É dia de carboidrato, é dia de bem, sabe? Nutrido. Nada de comer feijoada no dia anterior. É bem nutrido mesmo. Precisa de orientação de nutricionista? Vai no nutricionista. Tem que ser alimento leve e que dê sustância nesse menino, dessa menina, tá? Ele tem que chegar lá sem a preocupação de comer coisa de rua, porque ele pode ter um desarranjo intestinal. Nada de levar chocolate, porque pode dar um desarranjo. Já tenho trabalhado com eles há alguns dias e vou ressaltar isso nessa semana. Nada de ir ao banheiro no primeiro dia. Eu vejo o aluno chegando lá, senta, falta ainda 1 hora para a prova, não pode ir ao banheiro até que não comece a prova, porque uma vez que você entrou na sala, você só vai poder sair para o banheiro depois que começar a prova. Assim que é a regra. O guri pega uma garrafinha de água e glope, glupi, 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 glupi. Eu penso, cara, com 5 minutos de prova, vai pedir para ir ao banheiro. Aí eu vou explicar para vocês como que funciona. Por isso que é importante eu fazer a prova, porque eu gosto de observar essas coisas. Funciona assim, ó. Que nem eu falo para eles, os meninos é fácil. Os meninos vão lá, pegam aquela minhoquinha, põem para fora, rapidão, faz xixi, sai. Vocês não lavam a mão mesmo, é bem rápido. As meninas não é bem assim, e é verdade. Eu já passei por isso. Por exemplo, eu fiz um Enem, estou desde 2004 fazendo o Enem, então eu já fiz Enem em tudo quanto é lugar aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Na Univag, eu fiz um Enem. Não, Unirondon, desculpa que aconteceu isso. A minha sala era a última do corredor. Quando eu falei, quero ir ao banheiro, que eu saí, a moça falou assim, o banheiro desse andar está interditado. A senhora vai ter que ir no andar de cima. Aí lá são rampas enormes. Vocês conhecem o Unirondon? São rampas enormes. Desci. Quando eu cheguei na porta do banheiro feminino, aí estava juntando mulheres do primeiro andar e do segundo andar, tinha 6 mulheres na fila. Eu demorei em torno de 20 minutos, 25 minutos para voltar para a sala. Creio que eu esperei todas que estavam na minha frente, chegou a minha vez e eu fiz, e saí, e lavei a mão, claro, saí. Eu fiquei em torno dos 20, 25 minutos fora da sala. O Enem faz a conta que o aluno gasta 3 minutos em cada questão para conseguir fazer todas as questões mais a redação.
Em 20 minutos, façam as contas de quantas questões eu tive que deixar em branco no final. Tá bem? Então, o que eu vou ensiná-los? Principalmente as meninas que pegam fila maior na hora do banheiro. Eles têm que se hidratar bem antes de ir para a prova, a tal ponto que eles possam ir ao banheiro antes de ir para a prova. E na prova, eles têm que se hidratar como? Golinho e golinho, para aguentar 5 horas e meia sem ir ao banheiro, tá? Esse tem que ser o empenho deles. Porque eu estou fazendo a prova, eu vejo gente que levanta 2, 3 vezes para o banheiro, gente. É um descompromisso total. Isso não é estratégico da parte deles, tá? Sair com os amigos é bom, sim, nos dias anteriores, para eles terem contato com pessoas que vão fazer o Enem. Se não, não. Eu vou falar isso com eles, tá bem? Eu quero apenas que vocês ecoem. Não estudar. A semana do Enem não é semana para estudar. Por exemplo, no dia 14, que é o domingo, eu vou fazer a maratona com eles, de interpretação. Maratona não é estudar. Maratona é testar. Tá bom? Na segunda-feira, dia 15, que é o feriado, nós vamos fazer o aulão de temas. Os 6 professores aqui do curso, nós vamos falar sobre temas, repertório, etc. Isso não é estudar, isso é assistir uma live como nós estamos assistindo aqui agora, a gente brinca com eles, né, conta histórias, não sei o quê, trabalha temas que são possíveis de cair no Enem, por eixos temáticos. Na quinta e na sexta, eu vou fazer um plantão aqui na escola. Vou ficar aqui das 14h30 às 18h, com uma sala de Meet aberta e atendendo alunos presenciais para tirar dúvidas em geral que eles quiserem. Mas o que eu estou falando não estudar? Aquela coisa assim, sabe? De acordar cedo, abrir a apostila, ir para o cursinho. Por quê? Porque é muito mais importante para eles estarem descansados do que estarem ali, sabe, massacrados por estudo. Para eles, eu espero que vocês não estejam deixando eles assistirem essa live, tá? Para eles, o que eu vou falar? Eu vou falar para eles, vocês têm que estar descansados. Como que você vai descansar? Jogando jogo de computador até as 4 da manhã? Isso não é descansar. Ficar no TikTok até as 4 da manhã? Não, isso não é descansar. Então, nós temos que entender o que é descansar. É estar com a mente realmente vazia. É boa hora de sono, é fazer uma boa caminhada, que é um exercício que não vai machucar ninguém. Dá uma desestressada nesse sentido, tá? Nesse sentido. Visitar o local de provas antes. Vou contar a história para vocês de um aluno meu que olhou o local de prova, naquela escola pública que tem na Copa 1000. Logo que você entra na Copa 1000, à esquerda não tem uma escola pública ali? Sim ou não? Francis Valdir. Sim ou não? Francis Val... Como chama, Edna? Francis Valdir Brito. Eu não sei o nome, mas confio, deve ser essa mesma. O pai falou, não. O meu aluno... Ah, é? O aluno queria porque queria ir lá ver a escola. O pai falou, não, para quê? Gastar gasolina à toa? Eu estudei, morava no Copa 1000, estudei ali, eu sei muito bem onde que é. Você acha? Não foram. Chegou no dia do Enem, ótimo. Ali virou um congestionamento enorme, porque ela é bem no comecinho mesmo, sabe? Então o pai chega ali, desce o filho, para, de tal forma que ele viu que ia demorar muito. O pai falou, filho, você não quer descer aqui mesmo? É bem ali, ó, você vai andar poucos... Uma quadra já vai ser a escola. E eu nem acho que é isso tão perto assim, tá? Aí o menino pegou e fez isso, desceu. Quando o menino desceu e chegou na frente da escola, tinha um cartaz. Devido às chuvas da semana passada, o Enem foi transferido para o salão paroquial da Igreja Católica. Dona Edna. Oi. Qual é a distância entre essa escola e a Igreja Católica do bairro Copa 1000? Não, é próximo. Dessa daí é próximo. 300 metros. Eu acho que não. Desculpa. Bom, mesmo que seja, vocês imaginam a adrenalina que deu nesse menino quando ele descobriu que ele ainda ia ter que caminhar, porque o pai deixou ele na Beira-Rio, na Beira-Rio, isso mesmo.
Não é o Beira-Rio, não, desculpa, é Miguel Sutil. O pai deixou na avenida, ele caminhou para chegar da escola e descobriu que teria que caminhar para um lugar que ele nem sabia, se era perto ou era longe. Vá até o local de prova. Ah, mas é que não é FMT, quem que não conhece? Vá. Vai ali e fala, ó, filho, é aqui que você tem que fazer a prova amanhã. É até uma forma de você sair de casa, andar com o menino, sabe? Não ficar perguntando para ele se ele está nervoso, porque ele vai estar nervoso. Eu estou nervosa, vocês vão estar nervosos, vai estar todo mundo nervoso. Não é época para a gente discutir nada, brigar por nada, é época de ouvir e dialogar. Vão por mim, acreditem, tá? Comer antes da prova, então preparem esse menino para estar bem alimentado. Fazer um checklist antes de sair de casa. É mentira deles, né? Eles falam para mim que a gente, como pai e mãe, a gente pergunta 15 vezes. Pegou a identidade? Pegou a caneta? Pegou a identidade? É claro, eu mesma pergunto umas 8, 9 vezes, porque eu me controlo, né? Então, sim, nós temos que estar atentos. Agora, eu quero dar uma dica para vocês que não está escrito aí. O menino voltou da prova. Fala para ele, filho, deixa eu ver sua identidade. Porque no ano retrasado, teve um aluno meu que fez o favor de esquecer a identidade no local de prova. Bom, ele descobriu que... Vou dar uma chance para vocês acertarem. Que hora que vocês acham que ele descobriu que ele esqueceu? Que ele não sabia onde estava a... Quando foi fazer a matrícula. Quando foi fazer no final de semana o Enem. Acertou. Quando no outro domingo, cadê a minha identidade? Mãe, você viu minha identidade? Aí, faltando 1h30 para a prova, me ligam. Professora do céu, misericórdia, não acha identidade. E agora, o que a gente faz? Eu falei, o que vocês fazem? Do computador, já fazem um boletim de ocorrência. Eu falei, mas já vão lá para a escola, porque talvez ele tenha esquecido na escola. Rezem para ele ter esquecido na escola. E foi o que aconteceu. Né? Chegaram lá já com o boletim de ocorrência pronto, mas a identidade dele estava com a coordenadora lá da escola. Certo? Então, assim, quando eles chegarem do primeiro dia, pergunte, filho, deixa eu ver a tua identidade. Por que você quer? Deixa eu ver a sua identidade. E aí tudo vocês podem falar, Suzana Luz que falou. Que daí vocês estão guarnecidos aí, né? Instruí-los a levar água, instruí-los a levar blusinha, porque eu já passei frio em sala do Enem, já vi gente passando frio, tá bem? Por quê? Porque o ar-condicionado era o tipo, liga e desliga, daqueles velhos que não tem controle. Então, ou ele fica desligado e todo mundo morre de calor, ou ele fica ligado e todo mundo morre de frio, certo? Então, é bom sim que eles levem uma blusinha. Eu vou falar isso para eles, porque eles implicam, né? Ah, já vai você mandar eu levar blusinha, né, mãe? A Suzana Luz falou que é para levar e você vai levar, e pronto. É isso, eles têm que levar, assim, uma blusinha, porque senão... E eu até oriento, gente, a eles irem... Não é para ir de terno e gravata, mas é uma prova formal. Às vezes eu vejo umas meninas chegando lá com um shortinho curto, chinelo. Eu acho, assim, a gente tem que se preparar de todas as formas. Então, eu vou orientar as meninas a irem de unha feita, não com unha vermelha, porque mancha a prova de redação. Vão com unha feita, os meninos também que gostam de fazer a unha, façam a unha. Peçam para o pai e mãe pagar uma escova nesse cabelo. Chega lá poderosa para fazer essa prova. Uma coisa que eu fazia para os meus filhos sempre, pagava uma massagem relaxante para eles. Porque tudo isso, gente, ao invés de você ficar falando, você devia ter estudado mais, você não sei o quê, é uma forma da gente acolher o momento que eles estão passando. Meninos gostam de massagem, meninas gostam de massagem, meninas gostam de arrumar o cabelo. Vai junto, mãe. Às vezes a gente trabalha muito. Às vezes a gente acha que porque nossa filha tem 19, 20 anos, ela não precisa de apoio da nossa presença. Eles precisam do nosso apoio e da nossa presença. Não é do nosso sermão constante, é do nosso apoio e da nossa presença, tá bem? E agora a dica mais preciosa, principalmente para aqueles que têm filhos, que são destaque nas escolas, mas também para qualquer filho. Vocês já foram numa porta de escola do dia do Enem? Não? Eles fazem grupos e o seu filho pode chegar estabilizado emocionalmente quanto for. Esses grupos são muito destrutivos. Eles começam a jogar frases destrutivas, do tipo, eu tenho certeza que eu vou me ferrar nessa prova de hoje. Você estudou tal coisa? E eles começam a fazer aquele discurso destrutivo para desestabilizar o outro.
sabe? Costumo, inclusive, ficar pegando. Eu fico olhando e falo, gente, é muita, né? Poxa vida. E eu já observei uma coisa também. Quando o guri chega com o pai e mãe a tiracolo, o pai e mãe do lado, esse pessoal geralmente faz o quê? Oi, fulano. Eles não vão até os nossos filhos, sabe? A presença do adulto ali parece que dá uma blindada. Então, sim, vou pedir para vocês levarem os meninos, estacionarem o carro, descerem e irem até a porta. Ah, mas ainda falta tanto tempo. Espere do lado dele, senta ali. Olha o seu celular, se puder ainda, porque tem zonas em que você não pode entrar e não pode abrir o celular. Vá com ele, sabe? E eu vou falar para eles que eu orientei vocês a fazerem isso. Porque vocês vão blindar o menino dessa... Principalmente são aqueles que têm nota mais alta, aqueles que são considerados nerds, esses daí são os alvos preferenciais. O pessoal vai na maldade mesmo para desestabilizar. É o que eu vejo, é o que eu observo, tá bem? Se o filho é aquele que se destaca na escola, então é melhor ficar junto dele sem sair, sem arredar. Última dica para vocês, e aí eu vou dar alguns avisos e vou abrir a palavra para vocês. Nunca deixe o menino conferir o gabarito do primeiro dia, tá? Esqueci. Tá. Nunca deixe. Chegou em casa com um livrinho, com um caderninho com as respostas. Quem for fazer o digital vai chegar com um papelzinho com as respostas. Não deixe conferir o gabarito. Eu vou falar isso para eles e vou explicar. Se ele achar que a nota dele foi ruim no primeiro dia, geralmente, vocês já viram como tem uma taxa alta de desistência do primeiro dia para o segundo? Às vezes, no primeiro dia vai lá 80% dos inscritos, no segundo dia vai 60%. Por quê? Porque conferiu o primeiro dia, achou que foi tão ruim que nem volta no segundo. Então, eu vou pedir para eles, estou pedindo para vocês também, não confiram. Isso daí é uma ansiedade que não nos leva a nada. O que vai te adiantar saber quantas você acertou no primeiro dia? Nada, é só para criar uma situação de desconforto. Certo? Então, assim, quando que eles vão conferir? No outro domingo. Terminou a prova? Terminou. Agora confere a de exatas, de ciências humanas, a de natureza e de linguagens. Pronto. Agora, conferir antes para quê? O que isso vai engrandecer a pessoa para a próxima prova? Nada, só vai criar uma tensão, tá bom? Bom, eu vou encerrar minha fala por aqui. Quero apenas colocar para vocês aí os próximos eventos, que eu vou mandar, inclusive, no grupo de vocês assim que terminar a nossa reunião. Próximo evento, as aulas durante a semana. Pessoal de segunda noite tem aula, pessoal de terça noite tem aula, de quarta noite, de quinta tarde, de quinta noite, pessoal da turma avançada, todo mundo tem aula essa semana, é aula de encerramento, tá? No dia 14, domingo, é maratona de interpretação de texto. Alguém que está aqui na reunião, o filho de vocês participou da última maratona, que foi no domingo de manhã? Tem um mês que isso aconteceu. Sim, Participou. Sim. A Aisha também. Lucas também. Eles gostam, né? Sim, muito. Eles queriam, sabe o quê? Domingo sim, domingo não. Eu falei para eles, mas é claro, por que eu não pensei nisso antes? É muito fácil elaborar 30 questões de alto nível de interpretação de texto. Essa maratona não é só para os alunos. Oi? Eu queria passar a noite, madrugada. Sabe? Eu falei, é muito fácil elaborar 30 questões inéditas de alto nível de interpretação. E esse evento não é só para os alunos de interpretação, é para os alunos do curso todo, tá bom? Porque é um elemento a mais. Assim como para os alunos que são só de interpretação, eles vão participar também no dia 15 do aulão de temas e repertórios. No dia 18 e 19, eu meu plantão de dúvidas. Vou ficar aqui a tarde toda disponível para eles, para tirar dúvidas em geral, tá? Que eles queiram, eles não precisam vir aqui o dia inteiro. Eles podem entrar pela sala do Meet, me perguntar alguma coisa, eu vou responder na frente de todo mundo, termina, ele pode sair, é à vontade, tá bom? Dia 30 do 11 é uma terça-feira,
17 horas, eu vou convidá-los para a resolução da prova de linguagem. Vai ter passado todo o Enem. Eu vou selecionar as 15 questões que eu achei mais difíceis e vou trabalhar com essas questões. E no dia... ai, meu Deus... No dia 10 de dezembro, 10, eu acho que é 10, eu vou começar com eles uma oficina de História da Arte. É um evento gratuito também, são 8 encontros, tá? É uma coisa bem legal que a gente faz, que é assim, a gente assiste 3 vídeos de um professor da Unesp, e na reunião, um é eleito para falar o que achou mais interessante nesses vídeos, e depois ele coordena os outros, para os outros também falarem, e fala quem quer. Se quem não quiser falar, quiser só ouvir, também ouve. Então, esse daí vai acontecer toda terça-feira, são 8 encontros, começa em dezembro e vai até a hora que a gente terminar, porque aí o grupo vai combinando quais terças a gente vai se reunir. Algo que eu já fiz em outras oportunidades e é bem engrandecedor, tá bem? Então, esses daí são os próximos eventos que a gente tem com os alunos. Matrículas abertas para 2022 já estão rolando, né? Imaginem, aqueles pais que querem ter vaga comigo no ano que vem, cujos filhos estão no 2º ano, né? A partir da semana que vem já podem começar a fazer matrícula. Vocês também podem fazer matrícula, tá bem? Porque se o menino passar depois, eu não sei qual que é uma pequena taxa que se cobra para devolver o valor da mensalidade, isso eu não sei falar nem a respeito, aí é com o Rubens, tá bom? E não esqueçam que aqui a gente tem matemática, química, física, biologia, e aula também de leitura e produção textual para alunos a partir do 7º ano do ensino fundamental, tá bem? Então, estamos aí à disposição, e agora eu vou abrir para vocês me perguntarem ou fazerem alguma consideração, e desde já eu quero agradecer imensamente pela presença de vocês. Quantas pessoas estão participando da live? 68 pessoas, ok, muito obrigada, né, estou vendo aí algumas pessoas bem conhecidas, né, também as avós, né, de alguns alunos que eu tenho, e seria isso que eu teria para falar para vocês. Obrigada por terem matriculado esses meninos comigo, né, ter confiado no nosso trabalho, meu e da minha equipe, e estamos sempre à disposição. E aí, o que vocês querem falar? Agora é a vez de vocês, agora juro, eu vou ficar quietinha, só vou ouvir e responder o que for preciso. Boa noite, tchau. Ana, eu gostaria somente de agradecer a você. Eu já sou uma mãe veterana, né? Já estou com um dos filhos. Está me ouvindo bem? Está tranquilo? Está dando de ouvir? Eu não estou entendendo muito bem o que a senhora está falando. Eu vou desligar aqui. Agora você consegue me ouvir? Agora está ótimo, excelente. Pode falar. Peraí, está dando para ouvir? Sim. Eu gostaria de te agradecer, Suzana. Como os meninos falam, eu sou uma mãe veterana, que eu tenho o meu primeiro filho, o Augusto, que é aí, hoje ele idade, né? Graças a Deus. E estou com o George aí com você. E o George é um apaixonado por você. E eu por ele. E ele está assim, falou, mamãe, você não se esqueça de que tem a reunião com a Su. E como eu disse para você, Pierre Augusto, meu primeiro, já está na faculdade, fez com você, teve uma nota brilhante, eu vejo como brilhante, né? Tirou 92 no 920, né? Que fala. É 920, isso. na redação, e George está se esforçando. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, não só de ensinar, que você não só ensina, né? Você prepara o lado psicológico da família e dos meninos, das crianças. Obrigada. Sim. Só te agradecer. E eu que agradeço também. Tá bom? Obrigada, Adriana. Obrigada também, Daniele.
Ficou alguma dúvida do que eu falei? Vocês querem fazer alguma pergunta? Essas dicas, Suzana, que você passou, você vai enviar para a gente no grupo? Vocês querem que eu envie? Vocês querem que eu envie esse PDF todo para vocês? Ah, eu quero. Eu mando, eu coloco o PDF todinho para vocês, então, tá bom? Porque às Tá. vezes você quer mostrar para alguém, né? E eu quero mostrar para o pai da minha filha, que ele não está participando. Ah, entendi, tá bom. É importante, tá? Tá bom, eu vou mandar sim, eu vou converter um PowerPoint, vou converter em PDF, que daí fica bem levezinho, e eu Ótimo. ponho agora no grupo, tá bom? Obrigada pelo seu carinho sempre, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Suzana. Só aproveitar para contar uma situação no último Enem. Eu tinha assistido essa reunião com você a respeito da gente checar a inscrição do aluno, né, local de prova, tudo aquilo. Aí não, Bruna, me mande aí onde é o local de prova. Aí ela manda escrito, não manda print. O NIC, bloco C, tá. Ah, não, o NIC é perto de casa, mas vamos lá ver a UNIC, né? Fui o dia antes, saímos daqui do interior na sexta, chegamos em Cuiabá. No sábado, falei, vamos lá ver a UNIC, fazer o trajeto, ver, né? Embora esteja perto. Aí olhamos o NIC, o bloco, falei, olha, o bloco é tal, né? Fui com ela no dia da prova, no outro dia chegamos. Entramos, chuva, no dia do Enem, chegamos com chuva. Fomos lá no bloco C, que era o terceiro, né? Chega lá, vou com ela até próximo da sala, até onde deixaram ir, né? E fico esperando. Falei, vou esperar aqui até ela entrar na sala. Aí ela vai e faz a ficha lá, a pessoa diz, não é aqui. Aí ela volta, mãe, não é aqui. Como não é aqui? Bruna, como não é aqui, Bruna? Cadê? Não tinha impresso. Vai abrir celular com internet ruim, com chuva. Era o NIC, ali onde é na frente, que era outra faculdade, virou o NIC também. O Unirondon virou o NIC. Exatamente. Aí era o NIC bloco 2. Ai, meu Deus. Aí adivinha quem é que ficou nervosa? Fui eu, né, Suzana? Eu também ficaria. Voltamos na chuva, fui com ela até lá, fiquei esperando de novo. Subimos no segundo andar, achamos a sala e esperei ela entrar. Voltei chorando em prantos, porque eu fiquei com tanta raiva de mim, porque você tinha dito, não confiem neles, não confiem neles. Olhem, peça, sabe? Eu cheguei até em casa chorando, e olha que ela ainda era só treineira, né? Então, assim, a gente fica numa tensão tão grande, porque a gente passou por um outro momento onde não existia o Enem, né? Eu vim de um processo vestibular da UFMT somente, eu não tinha essa concorrência de pensar em outras faculdades, em outras cidades, em nada disso, né? Então, assim, essa aula sua, essa participação, esse envolvimento seu, assim, para a gente é uma terapia, sabe? É terapêutico, porque a gente, como pai, a gente sempre quer o melhor para eles, né? Certeza. E a gente se desdobra e muitas das vezes não fala, né? Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade. Eu trabalho no interior, deixei a filha com os avós em Cuiabá para poder pegar uma escola de ensino melhor, né? Aí vem toda uma pandemia, trouxe a menina para cá para um estudo totalmente online, para eu poder ter ela perto, para ver se isso seria um motivador, porque a gente nunca sabe se as decisões que a gente está tomando são as certas ou não, né? Às vezes para a gente é a certa, mas para o filho não é. Então, assim, ter essa confiança de saber que ela está tendo essa aula, que você está cuidando deles, né, em todos os aspectos, para a gente é muito bom, Suzana. Assim, eu tenho muito agradecimento mesmo por todos esses anos que eu coloquei a Bruna. Não me arrependo em nenhum momento. Eu coloquei a Bruna aí no curso desde o primeiro ano dela do ensino médio, né? Porque eu achava assim que ela precisava ter um suporte, né? Precisava ter esse envolvimento, né? Então, e ela cresceu muito, e você vai ver, esse ano vai ser só sucesso, viu? Sim, é muito, assim. Só então, sucesso. Mas eu ainda estou assim, com o coração, né? Trêmulo ainda, esperando, preparando. A gente vai fazer da mesma forma também. Já pedi autorização no trabalho, viajo na sexta para a gente ir para Cuiabá,
para chegar no sábado e ver local para o domingo e ir com ela até deixá-la na prova Printa e depois esse vir embora. Levar Printa impresso esse agora. papel, leva impresso. Sim, mas era mais para poder compartilhar com os pais essa situação mesmo do acompanhamento que a gente precisa fazer. No passado, obrigada por tudo, Su. Eu que agradeço, Denise. No passado, eu contratava uma psicóloga para vir falar, né? Mas ela acabava não tratando das coisas mais importantes, né? Então, assim, tudo isso que eu falo para vocês, eu não tirei da minha cabeça, eu tirei dessas experiências que a gente vai vendo. E eu tenho que falar, tem uma hora que eu falo, gente, um dia eu tenho que falar para os pais sobre isso, porque às vezes o guri se esforça, e ele chega no lugar que não era o lugar da prova. Esse lance de Unic mesmo, são 3 unidades de Unic, 4 aqui em Cuiabá. Às vezes eles colocam na cabeça que é Beira-Rio e não é Beira-Rio, é Barão de Melgaço, não é Barão, quando tinha no shopping, ou não sei se tem ainda hoje, é no shopping. Então, a gente tem que estar junto para orientar, não tem como, né? Obrigada, Jaqueline, pelas palavras, seu Joadilson também, seu Milton, Camila, Dona Elizabeth, obrigada, Edna, Sáurea Varanda, obrigada, Diceli, Roseli, seu Ivan, obrigada aí, Cris, Luciana, obrigada por as palavras de vocês, tá bem? Lembrar a caneta preta. Vocês foram escrevendo um monte de coisa. Que lindo, eu não tinha visto, porque eu estava com o PDF, com o PowerPoint aberto, né? Oi, Luciana, estou vendo, nossa, bastante gente, seu Carruesco também. O que mais que vocês querem? Pode me perguntar. Então, tá bom, gente, agradeço mais uma vez. E se quiserem fazer alguma pergunta, mandar alguma coisa no meu WhatsApp, estou à disposição, tá bom? Vamos ver agora, vocês vão fazer igual eles. Fala, tchau, Su, tchau, Su. Tchau, Su. Tchau, Su. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado por tudo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, Su. Até logo, até mais, seu Lucídio. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou convidada para ir aí no almoço, né? Edna, o que mais que você gostaria que eu falasse sobre o SISU? Deixa eu ver se a Edna está aqui ainda. Eu acho que ela já saiu. Suzana, eu também gostaria de saber sobre o SISU. Então, qual ponto em especial? Pode perguntar. Porque ele não está marcado ainda, né? Ele vai ser marcado. Assim que passar o Enem, eles começam a divulgar essas datas, né? Ué, traz aqui. Oi? Entendeu, Esther? Eles começam a marcar, eles marcam a data. E aí, o aluno vai entrar no sistema do MEC, ele coloca lá, ele faz o login dele, né? Ele coloca lá o CPF, ele coloca a data, ele coloca o número de inscrição dele, aí vai aparecer as opções. Conforme forem aparecendo as opções, ele vai se inscrever. Daquela forma que eu falei. Primeira opção... Mas no caso, então, é depois do Enem, né? Depois do Enem. Depois que tiver a nota já. Então, primeiro tem que ter o Enem, aí vai sair o resultado. Depois que sair o resultado... Quando for sair o resultado, a data do SISU já vai estar marcada. Ela acontece comecinho de janeiro, começo de fevereiro.
Por quê? Porque tem que ter o ingresso para ter a chamada para começar as aulas. Agora, com a pandemia, as aulas estão todas atrasadas, mas tem que ter o processo de ingresso dos alunos na universidade. E tem outra coisa também, às vezes, ano passado foi uma coisa engraçada, eu fiz uma live para explicar o SISU, na véspera do SISU. Gente, sem brincadeira, e isso que dá raiva, né? Eu terminei a live, até os alunos me chamaram no grupo dando risada. Depois que eu terminei a live, que eu falei um monte de coisa, o MEC soltou uma nota, mudando umas 3 coisas do que eu tinha falado. Vocês acreditam nisso? Você entende? Você mobiliza todos os alunos, marca uma live, vem aqui, arma tudo, explica, tira dúvida. Enquanto eu estava respondendo dúvida no Instagram ainda, fechando o computador, etc., meu celular começou, sabe, vibrar. Aí eu fui ver, Su, você tá vendo? Você viu que o MEC acabou de soltar uma nota mudando todo o processo, parte do processo? Eu falei, gente, inacreditável. Aí eu entrei no Instagram e arrumei, falei, gente, essa live aqui, foi perdida, porque tudo que eu falei foi modificado. Então, sim, mas agora, o que acontece? Como eu tenho o grupo de vocês, tudo que for acontecendo, eu vou pondo no grupo, tá? Olha, mudou tal coisa, era assim, não era mais. E hoje, com essa facilidade que a gente tem, para, de repente, a gente fazer uma live rapidona aí, só para eu explicar para vocês, é muito fácil. Né?